E aí, pessoal, como é que foi pra vocês esse período de leitura aí? Eu curti bastante, sabe? Porque eu nunca tive uma experiência igual a essa de clube do livro e tudo. E eu senti que expandiu tanto o entendimento que eu acho que sozinho, com tudo que eu sei assim, eu não conseguiria, sabe, entender tudo sobre isso. Os conhecimentos dos professores, tudo, até da mitologia, da parte do ator, eu nunca ia saber isso. Então me ajudou muito fazer isso em grupo. E vocês, o que vocês acharam? Com certeza, primeiramente, a ideia de clube de livro já é interessante pelo fato de incentivar a leitura para os alunos, né? E essa ideia também de participação também é muito boa. Já pela questão Então, do livro, é uma experiência bastante divertida, né? Pela situação que estamos vivendo agora. E vocês, o que acham disso também? exatamente. Cara, eu concordo bastante. Eu também achei muito interessante essa questão de Clube do Livro, por conta que tinha algumas partes que a gente opinava, né, o que a gente achava, e muitas das vezes eu tinha uma opinião e, sei lá, o Nanis tinha outra, e muitas das vezes a gente acabava juntando essas opiniões ou formando uma ideia nova, né, em base no que todo mundo aprendeu. Eu gostei Sim, sim. bastante, por mais que no começo, na verdade no meio ali tenha ficado um pouco cansativo, mas no final ficou bem bacana, cara. Eu gostei bastante. E vocês, o que vocês acharam? Foi uma ideia muito boa, pelo simples fato de eles não passar um livro simplesmente para a gente responder formulário, mas sim para a gente ler em conjunto, entender um pouco mais do momento que a gente está vivendo e compartilhar nossas opiniões, porque livro é interpretação e todo mundo contribuindo ali com a sua interpretação, mais a visão dos professores. Foi uma ideia muito boa para descontrair também esse momento que a gente está de só fazer lição, de só ler textos, assim, a gente vê uma história real, e uma história que se relaciona grandemente com o momento que a gente está vivendo, e além disso, mesmo distante, a gente está compartilhando, a gente está próximo nesse quesito, compartilhando as nossas ideias, nossas interpretações e tudo mais. Eu concordo, e eu concordo com o Daniel. Eu acho que, tipo, se eu estivesse lendo sozinha, eu não ia ter, tipo, o conhecimento que eu adquiri lendo com vocês, sabe? E todo mundo pôde compartilhar um pouco do que entendeu. Eu gostei demais. Eu nunca tive essa experiência também do do livro, né? E eu aprendi muita coisa, foi muito legal. Sim, realmente, foi uma experiência inédita, né? Então, sobre a leitura, eu gostei bastante, porque foi como já foi dito, foi um livro que traz uma situação que, querendo ou não, ela é muito real, até os momentos da gente ter hoje, os momentos de hoje. Por mais que seja assim um tempo diferente, distante, parece que muitas coisas não mudaram, só tecnologicamente mesmo. E foi muito incrível, muito incrível. Os encontros de debates simplesmente foram sensacionais, porque, como já foi dito também, serviu muito para ampliar essa linha de pensamento. Foi trazendo novas análises, novas assimilações e é, ajudou também na parte de entendimento do livro. Teve um entendimento muito mais profundo. É verdade. E o mais interessante também é que se fosse uma outra época que não tivesse a pandemia, a gente não teria entendido tão bem quanto fosse agora, né? Então, relaciona bastante com os dias de hoje e nos ajuda a entender mais. Foi um livro na hora certa. Na verdade, Victor. Sim, é verdade. É a semelhança que traz aos tempos primórdios, né? 1840, por aí que passou a história, e com hoje em dia, traz muitas semelhanças de tempo, assim, por mais de períodos que tenham passado a pandemia, a gente entende essa semelhança por estar passando hoje em dia. Então, e ainda mais a discussão que houve entre o pessoal, falando novos olhares sobre o tema, a discussão, trazendo novas contribuições, a gente entendendo a história de formas diferentes, isso foi muito legal. Eu concordo com vocês, e principalmente com o Isaac, né? Que chegou uma parte que realmente ficou um pouco cansativo, assim. Foi bem interessante essa experiência em grupo, mas chegou uma parte do livro que era bastante. Eu também não estou acostumado a tanto texto, né?
que eu li poucos livros. O que eu li, eu já li o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro que vai falar da história de Sherlock Holmes, né? Eu li a Mafalda, né? Não sei se seria um livro mesmo. E no quinto ano eu li O Pequeno Príncipe. Como diria o Giovanni, eu não sou um leitor assíduo e tudo, mas foi bem diferente para mim ler assim em grupo. E vocês? Sim, uma experiência bem diferente, cara, tanto pela questão principal do gênero do livro, né? Eu, de certa forma, sempre gostei de ler, só que no caso de diferentes gêneros, como A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Curry, ou Os Americanos, do Antônio Pedro Tota, que são livros um pouco mais didáticos, talvez, né? Não participariam de um tema mais fantasioso, como A Peste. E diria que um tanto quanto contagiante que foi este livro. O que acha, Isaac? Eu concordo bastante com você, cara. Eu não sou, como disse o Daniel, eu não sou um leitor muito assíduo, né? Eu li poucos livros, na verdade, e ler esse em conjunto com vocês foi uma experiência totalmente nova para mim, cara. É, eu não sei muito o que dizer por conta da questão mesmo de eu não ter tido uma experiência igual, mas foi algo muito legal de ter feito com vocês. Sim, eu concordo com o Isaac. Apesar de eu ter lido poucos livros, o principal aspecto que difere, assim, das minhas leituras anteriores em relação a esse livro é a oportunidade que a gente teve de compartilhar as nossas ideias, né? E isso torna o livro automaticamente mais interessante e mais fácil de entender, porque você pode estar com uma dúvida ali em tal ponto, e na live mesmo que a gente teve, a gente consegue esclarecer tudo, a gente consegue ouvir outras opiniões e ter outros pontos de vista. Então, eu acho que foi muito interessante esse novo meio da gente ler, né? Nossa, é verdade. Eu acho que eu nunca li um livro tão complexo em toda a minha vida. Na verdade, eu nem tenho muito costume de ler, né? Eu gosto mais de ler romances, histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, né? Essas coisas. Então, eu acho que, de certa forma, né? Esse, esse livro foi um incentivo, sabe? Para mim aprimorar minha leitura, diversificar, ler outras coisas. Então, acho que incentivou, sim, de certa forma. Bom, esse foi o livro assim mais próximo da realidade que eu cheguei a ler, tipo, com coisas que realmente podem acontecer e que no momento estamos passando. Eu já li um livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Só que ele é mais, por mais que ele seja um pouco real, ele é bem mais fantástico. E eu leio livros também da Lídia Fagundes Telles, que quem conhece sabe que todos os livros dela praticamente são sobre coisas paranormais. Então, tipo, essa crônica do caminho, para mim, foi muito reflexiva mesmo e muito real. Chegou partes que eu fiquei pasmo com tamanha, como é que se diz? Com tamanha Complexidade. assimilação que é hoje em dia. Isso também, Semelhança, né? exatamente, Dani. Então, eu também não sou uma leitora muito assim, eu gosto que nem a Priscila disse, Turma da Mônica, assim também, e eu gosto bastante também de romance, como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e ler um livro assim fugir da minha realidade. Eu, se fosse fora de época, eu não saberia se seria algo real que poderia sim acontecer, mas me fugiu bastante da realidade, não seria algo que eu acreditasse que seria mesmo possível de acontecer. E lendo agora na pandemia, você vê, né, as coisas que pode acontecer e tudo mais. Não é verdade? É verdade. E vários acontecimentos deste livro nos mostraram as várias visões das pessoas, né? Tipo, que passaram despercebido. Até mesmo a parte sobre o teatro, que morre o ator, né? Na cidade de Joran. E, e para mim foi bem diferente, porque uma leitura acho que parecida que eu já fiz foi sobre o triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Foi uma, acho que porque por ter passado na realidade, não ser simples uma fantasia, né? Como o Harry Potter, que eu já fiz uma leitura bem do começo assim, mas não li tudo. E se trata de um livro muito longe da minha realidade. Tipo, já fiz leitura de outros livros também quando era menor, fiz leitura de contos e tal, mas não tinha uma crítica social, não tinha algo por trás, algo implícito tão grandemente igual a Peste tem.
Eu acredito que só O Triste Fim de Policarpo Quaresma mesmo há uma analogia assim com a realidade, mas não como esse livro retratou. Então foi uma experiência totalmente diferente, né? E proporcionou muito uma reflexão bem maior. Foi muito interessante ler isso. E se eu pudesse ter a oportunidade de ler, até fora da escola em grupo também, seria bem interessante. Sim, entre outros fatores, né, que tornou a leitura interessante, como as alusões às fontes históricas que aconteceram, por exemplo, os terríveis acontecimentos do nazismo, que o livro traz uma alegoria direta com este acontecimento, e até mesmo pela guerra biológica, que foi um fator que aconteceu, que foi, no caso, foi demonstrado pelo livro, né? Um dos fatores do Gengis Khan. Foi algo que, essas referências, foi algo que cada vez mais foi tornando interessante a leitura do livro. É verdade. Tornou bastante interessante e acho que associar com essas as fontes históricas que já se passaram foi uma jogada muito boa do editor, no caso, né? E eu gostei bastante, cara. Proporcionou muitas ideias bacanas, proporcionou uma visão diferente e tudo mais. Foi algo muito mágico, assim, pelo menos pra mim, né? Sim, além da complexidade do livro, das alusões e tudo mais, eu enxergo uma qualidade nesse livro da proposta em si, que foi unir todos os alunos em prol de um motivo só. Todo mundo trabalhando para ler o livro, para entender, para dar a sua visão. Eu acho que foi uma das principais coisas. Essa, como a gente está num momento distante, como que eu poderia dizer? Essa junção que teve, essa aproximação que o livro proporcionou para a gente. E eu achei assim o aspecto principal assim que a proposta desse livro nos proporcionou. Verdade. Além de discutir sobre o livro, né, essa aproximação também foi o que eu mais gostei, porque a gente não discutiu só sobre o livro, a gente discutiu sobre assuntos que estavam acontecendo no momento, né? Tinha vezes que eu encarava mais como uma conversa de amigos, como um trabalho, sabe? Tinha dias que a gente falava sobre saudade, sobre como a gente estava se sentindo, e isso foi muito bom para mim, nesse momento. Sim, como foi dito pelos demais, foi muito bom essa conversa, esse diálogo, né? Infelizmente não era toda semana, mas sim 15 em 15 dias. Porém, ele servia bastante para a gente como um desabafo, até de certa forma. Porque, como a Priscila disse, a gente conversava sobre muitas coisas, não se limitava apenas ao livro. E a analogia com os acontecimentos históricos serviu mais ainda, que é para fortalecer o diálogo, enriquecer o diálogo e também para conseguir entender mais a fundo o livro. Como também foi dito anteriormente, o livro ele tem muitas coisas, muitas, querendo ou não, indiretas ligadas aos acontecimentos. Não só aos acontecimentos, como outras coisas também, como os problemas sociais, que é muito tratado no livro. E todo esse debate, toda essa conversa ajudou bastante mesmo para unificar as pessoas, para deixar a gente mais junto nesse tempo de distanciamento. Sim, sim. E também, para mim, foi como abrir os olhos, sabe? Me proporcionou entender mais o que a gente estava vivendo. Foi uma leitura, assim, que me ajudou a enxergar, a entender mais essa pandemia, tudo que estava acontecendo ao nosso redor, e algo totalmente novo, né? Pelo menos para mim, para nós, né? Porque nunca vivemos algo assim desse tipo, mas foi algo assim que realmente abriu os meus olhos para entender o que estava acontecendo, porque, caraca, meu, epidemia, assim, do nada, para tudo, mudar totalmente a nossa vida. E esse livro ajudou bastante nesse momento. Então, eu achei ele bem certo, assim. Sim, eu concordo. Por mais que o livro ele trata da realidade, então nós podemos compararmos nossas vidas com o livro, com a história do livro que é contada, por mais que a gente esteja nesse contexto também, né? Nós estamos no contexto da pandemia igual eles, só que em séculos diferentes. E também acredito que esse livro, mais em grupo, proporcionou para a gente a pesquisa. A gente foi atrás, como disse o Nanis,
as guerras biológicas, teve muitos alunos que foi atrás de correr de saber para poder fazer a publicação no Padlet, para poder chegar na aula, discutir sobre, falar opinião, falar o que tinha pesquisado. Isso foi muito legal. E nós podemos também entender como aconteceu as outras pandemias, como teve a evolução tecnológica, como houve a evolução humana também sobre o raciocínio, de ter a consciência durante uma pandemia, de respeitá-la, né? E isso nos mostra que não é de agora. Vários povos passados já sofreram com alguma peste, né? E também a alegoria que ela traz sobre as guerras e o nazismo, né? Isso proporcionou um entendimento de outro lado, junto com a crítica do autor. Isso foi bastante interessante.